Podcast Rural. Bom, aqui do meu lado a gente tem aqui um vereador de Paracatu, um rapaz bem novinho, tem idade para ser meu filho, com certeza, que é o Nicolas Sheldon. Bom dia, Nicolas, bem-vindo aqui ao Paracatu Rural. Bom dia, Francis, bom dia, ouvintes. Realmente muito novinho, Francis, vereador mais jovem de Paracatu, 23 anos, eleito com 22. E estamos aí, garrados para poder fazer a diferença em Paracatu. Filho de ex-vereador. Filho do Joãozinho Contador. Que é isso? Mas me fala uma coisa, essa questão da política aí, antes da gente entrar aqui no assunto, por que é que você despertou esse interesse aí de participar das questões políticas do nosso município através da representação na Câmara dos Vereadores? O que te motivou a isso? Francis, sempre é aquela frase: se você não gosta de política, você será comandado por alguém que gosta. E também por passagens bíblicas, você tem que ser luz onde há trevas. Então eu quis levar isso, eu quis ser luz dentro da política, eu quis realmente poder participar do debate político, porque eu acho que é importante todo cidadão participar. E eu sempre gostei de política, desde muito novo, principalmente por ver meu pai, e ele nunca falou comigo, vai, seja político. Não, isso despertou em mim. Então desde muito cedo eu falava, eu quero ser político, eu vou ser político. Larguei de ir para Portugal, estudar na Europa para poder candidatar e falei, eu vou ganhar para ser vereador em Paracatu. Legal. Você estudou para qual profissão? Eu faço direito hoje, né? Você está fazendo direito? Passei em medicina, passei em contabilidade em universidades federaais. Então, que legal. Eu gosto mesmo da área do direito. Estudando aqui em Paracatu direito. Isso mesmo. Que bom. Passei em direito em Portugal, Universidade de Coimbra, uma das faculdades mais renomadas, universidades mais renomadas do mundo, e decidi ficar aqui para poder ser político. Que legal, cara. Parabéns para você, viu? Obrigado. Eu não tive a oportunidade para parabenizar pessoalmente, então aqui em público. Nós vamos falar aqui sobre questões da zona rural do nosso município, né, que tem a ver com as questões do produtor rural ou de moradores da zona rural, né? A gente tem só pessoas que têm uma chácara ali só para morar, tem propriedades rurais aí a 10 quilômetros de distância, por exemplo, então a pessoa acaba que mora na zona rural. É até bom, se eu tivesse essa oportunidade, com certeza eu estaria. Mas quais são hoje, no seu ponto de vista, e também do que tem chegado a você depois de assumir como vereador, as principais dificuldades hoje do produtor rural de Paracatu? Francis, hoje a principal, vamos falar a principal, é problema com estrada. Todo mundo precisa de estrada para logística, desde o pequeno ao grande produtor. Entendeu? Então, hoje, o que mais chega no nosso gabinete é problema com a estrada rural. Depois de chuva e tudo mais, as estradas ruins, tem pessoas que nessas últimas chuvas aí ficaram ilhadas, não conseguiam sair de suas propriedades. Recentemente, eu tive que passar uma demanda para a deputada Marli Ribeiro, porque lá na região do Mundo Novo, o Rogério, ele estava com os funcionários dele ilhados, não conseguiam passar pelas estradas lá depois dessa última chuva. Assim, então é algo que assola muito o produtor, desde o grande quanto ao pequeno. Sim, com certeza. Para amenizar isso aí, o que é que você já ouviu, né? Falou, olha, você poderia fazer isso. Aí na outra região, você poderia fazer tal coisa. É claro que asfaltar seria a melhor opção. Claro. Mas nós temos aí cerca de 16 mil quilômetros de estradas rurais. Então, para asfaltar isso vai levar um bom tempo. Dá para asfaltar? Dá, claro que dá. Mas vai levar um bom tempo, né? O que o vereador Nicolas tem feito para buscar resolver esses problemas? Francis, então, foi uma proposta de campanha minha, foi uma promessa de campanha minha que o quê? Nós tentaríamos dar permissão ao Poder Executivo para poder dar manutenção nos galhos das estradas. O que são esses galhos de estradas? São aquelas estradas adjacentes que ligam as estradas principais. Aquelas estradas ali que chegam nas chácaras, sítios, lavouras, né? Então, assim, hoje, antigamente, né, o município não podia fazer esse tipo de manutenção. Agora nós fizemos um projeto de lei, já virou lei, o prefeito já sancionou e já está em vigor aí, que autoriza o Poder Executivo a fazer esse tipo de manutenção, que dá mais qualidade de vida. Porque às vezes você pensa, mas é um projeto que tem uma relevância grande? É lógico que tem. Porque assim, às vezes as pessoas falam assim, mas por que não foca na saúde? Estrada também é saúde. Por que eu falo isso? Porque quem não vive na zona rural não sabe o que é isso. Você tem que sair da sua casa, enfrentar uma estrada péssima e ainda quando chega aqui, chegar todo dolorido, machucado, pegar uma estrada ruim. E é mais do que obrigação do município fornecer estradas boas. Então a gente viu essa mazela que estava tendo na nossa sociedade e às vezes o prefeito de bom coração tentaria fazer isso e acabaria em ser enquadrado num crime de responsabilidade. E hoje, Francis, quando você fala sobre esses 16 mil quilômetros de estradas rurais, nós não temos certeza se é só isso. Nós não temos certeza porque nunca foi feita uma medição precisa sobre isso.
E aí o que você está planejando fazer então? Eu já estou em contato com o nosso secretário de Transporte, Gabriel Claudino, o secretário de Agropecuário, Caio. Nós juntos estamos tentando fazer através de um requerimento meu, do Altani e do Alex da Eletrolex, para poder fazer o reconhecimento de toda a malha viária rural de Paracatu. Porque hoje não é reconhecido, França. E o que isso mudaria de fato na vida das pessoas? Se você reconhece essas estradas e realmente tem um memorial descritivo falando ali onde são possíveis cascalheiras, porque às vezes um caminhão está pegando cascalho no início da estrada e terminando lá no final. Então é ilógico. Então às vezes teria que ter 3 pontos de cascalheira para ficar mais fácil a logística do caminhão. Você reconhecer as escolas para poder saber onde cada escola, para poder colocar até nos mapas, né, do Google, do Maps. E detalhe também, França, reconhecer as pontes, passagens molhadas. Então, todo um memorial descritivo falando sobre as estradas rurais. A aptidão econômica da região, se aquela região é para lavoura, se é gado, se é leiteiro. Porque você faz as estradas compatível com a necessidade econômica dela. Entendi. Por uma estrada que tem maior trânsito de caminhões de grãos, você tem que fazer uma estrada mais reforçada, às vezes uma estrada mais elevada. E às vezes o secretário não tem esse conhecimento. Então, por isso, necessita de um estudo para poder fazer, às vezes, os locais de onde vai ter os bolsões de águas, né, que é depósito de bolsões de água. E assim, eu acho que é algo que facilitaria e mudaria a cara da zona rural de Paracatu. Seria um plano piloto que seria referência para todo o Brasil. Entendi. Você estava me contando que teria, por exemplo, a ideia de dar nomes a essas estradas. Seria então a estrada principal, inclusive os galhos também seriam nomeados, por exemplo? Isso, França, porque hoje você vê aí nas principais rodovias. Hoje, a que corta aqui Paracatu, BR-040. Toda BR é classificada com o nome por algum intuito. Por exemplo, se nós classificamos, por exemplo, a estrada da região Santo Aurélio como PTU-01, a região do Morro Agudo, PTU-02, região do Curralinho, PTU-03, então a gente teria maior facilidade. Vai lá na estrada PTU-01. Colocar, inclusive, aquelas plaquinhas de quilometragem, por exemplo. Exato. Isso é da dignidade, isso mostra uma evolução da cidade, Francisco. Isso não é uma coisa simples, mas é algo que ia engrandecer a cidade. É só as pessoas que têm a proporção, que vivem do agronegócio, saberiam quanto isso mudaria na vida delas. Sim. E detalhe também, Francis, quando você para pensar nisso, você falou assim, daria para asfaltar todas essas estradas? Realmente dá. E já entraram em contato comigo a empresa de asfaltamento biológico. Como é que funciona isso? É um asfalto que não é asfalto de piche. É como se fosse um cal. Eles chegam, gradeiam a estrada, molham ela, compactam, misturam esse produto e viram um estado. Ela impermeabiliza a estrada. Ou seja, toda chuva que cai lá não vai interferir nela. Então já é algo que está sendo testado. É uma tecnologia, se eu não me engano, da Nova Zelândia ou da Austrália, se eu não me engano. Eles me mandaram as amostras para poder fazer a análise em laboratório aqui, fazer o teste em Paracatu. Então já estamos com isso em mão e quem sabe já vai ser algo aí próximo da nossa realidade. Um asfaltamento, vamos dizer assim, ecológico. Entendi. Eu vou começar por esse ponto aí, vou te apertar agora na parede aqui, com algumas perguntas. Nicolas, a ideia é bacana, com certeza, né? Que a estrada vai ficar legal. Aí você falou, a água não vai infiltrar. Então, para onde essa água vai? Porque é aí que entra o ponto, França. Hoje, as nossas estradas, você vê que elas não são levantadas e, via de regra, elas não têm aquelas... Elas viram rios. Viram rios. E é isso que entraria. Para você poder ter esse asfalto, não adiantaria nada também eu passar um asfalto de piche lá e não ter as valetas do lado lá para poder a água escorrer. E estragar o asfalto no outro dia. Então, nós temos que fazer esse memorial descritivo, reconhecer a malha viária rural de Paracatu para poder fazer o levantamento de acordo com a aptidão econômica, como eu te disse. Entendi. Se for para carretas mais pesadas, onde tem um fluxo maior, levantar um pouco mais, fazer o escoamento, aquelas canaletas que ficam do lado, para chegar naqueles bolsões de uma forma mais eficaz, e com isso o asfaltamento seria excelente, Francis. Os bolsões que você está falando seriam, no caso, as barraginhas que a gente conhece popularmente. As barraginhas. Entendi. Tá, bacana. Bom, aí a ideia deve funcionar, porque essa água, então, que não vai ficar na estrada, que vai escoar, não vai, então... lixiviar, não vai provocar erosões, de forma enfim. alguma. Isso já é um plano de trabalho quando você vai fazer a execução desse tipo de asfalto. Entendi. Isso já está sendo testado em outros municípios do Brasil e tem dado muito certo. Os produtores têm agradecidos. É só procurar aí, né? Asfalto na zona rural. Asfalto ecológico na zona rural, que as pessoas podem ver como funciona. O município estaria esbarrando num problema que eu já ouvi algumas vezes aqui, que os produtores rurais que têm propriedades que fazem divisa com essas estradas,
alguns não permitem que a máquina entre para dentro da sua propriedade para fazer os chamados bigodes, que vão jogar essa água da estrada para dentro dessa propriedade rural, que vai ficar numa barraginha que ocupa uma determinada área da propriedade. Então, alguns produtores rurais, desculpe a palavra, arcaicos, né? Sim. Eles acabam não permitindo essa entrada e, de uma certa forma, prejudicando até ele próprio, porque a estrada que ele passa vai estar tendo problemas com o encharcamento, com alagamento, com lama, com poeira, né? No caso da água aí, no período de chuva, ele vai estar tendo problema que causa para ele mesmo, mas a ignorância dele acaba não deixando que ele mesmo seja beneficiado com a construção de uma barraginha. Francis, mas aí que entra o poder de um prefeito. Se o prefeito tem um pulso firme, é aquele princípio no direito. O direito do particular não sobrepõe do interesse coletivo. Tá. Então, assim, se é algo bom para todo mundo, uma só pessoa não pode atrapalhar isso. Isso vai muito do prefeito também. Mas o prefeito teria que ter uma lei, não? Ele tem que ser pulso firme. Por quê? Quando ele declara aquilo lá como utilidade pública, como ele declara como utilidade pública, ele já tem essa autonomia. Entendi. E aí ele peita, ele taca pra dentro. Por quê? Francis, isso é questão de logística. Isso barateia o custo das pessoas, porque caminhões vão ter menos desgaste, as pessoas vão ter menos desgaste, vão ter menos, levar menos tempo para poder chegar até as propriedades, porque hoje o que atrasa o produtor de chegar nas suas propriedades é a péssima qualidade da estrada. Então, assim, nós temos que ser coerentes com isso e cobrar realmente um pulso firme. Por isso que eu sempre falo, nós precisamos de líderes fortes, líderes que não têm medo de enfrentar coisas que vão ser boas para a população. Entendi. Nicolas, você trouxe diversas opções aí boas para resolver essa questão aí da movimentação, da logística. Nós temos aí a possibilidade do município poder dar manutenção nas estradas chamadas de galhos, de trabalhar aí com a nomenclatura das estradas, de trabalhar com o melhoramento com o asfalto biológico e dinheiro para isso. Francis. Porque o município tem. Se não tem, aonde é que o município vai buscar e como que vai buscar esse recurso? Francis, é por isso que eu falo sobre a articulação de um político. Principalmente o vereador tem que ser muito articulado com deputados. Hoje, o meu deputado federal que me apoiou aqui é o deputado federal Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil, da história de Minas Gerais, e é um cara que entende essa nossa reivindicação. E o orçamento para Paracatu, a previsão de orçamento para Paracatu para o ano que vem é de R$1 bilhão, Francis. Então, assim, dinheiro tem. E a gente pode, Francis, incentivar isso na questão do VAF. Meu pai já vem falando do VAF aqui muitas vezes, porque isso gera retorno pro município sem cobrar nenhum real a mais de imposto. Só emitindo nota, por exemplo, incentivando o produtor, que é a principal classe que gera maior 100% VAF, incentivar ele a emitir nota fiscal, porque Paracatu sobe no ranking, ganha dinheiro através do estado de Minas Gerais para isso. Entendi. Entendeu? Só subir no ranking do VAF. Um outro detalhe também com relação à cascalheira, muitas vezes vai se bater de frente com a questão ambiental. Sim. Como que está se pensando, ou o que já existe que pode fazer a legalização ambiental dessas cascalheiras? Francis, hoje até tem uma lei aqui em Paracatu que já tenta ajudar nessa questão, só que ela não ficou uma lei 100% boa, 100% viável. Então, eu e meus colegas Altani, principalmente meu pai, nós já estamos estudando ali uma modalidade para poder melhorar essa lei, para poder evitar esse tipo de barramento. Por quê, Francis? Hoje, o que atrapalha muitas vezes o desenvolvimento realmente é essa questão ambiental. E o produtor é muito preocupado com a questão ambiental. Isso é algo louvável. Mas só que é igual eu te falei, quando você precisa largar uma estrada e aí você se depara com essas questões ambientais, o prefeito não pode ter muito medo. Às vezes tem que enfrentar mesmo. Porque você vai ver, Francis, o tanto de desenvolvimento que traz para a cidade, o tanto de transtorno que você retira sobre as costas do produtor. E eu acho que nada mais justo do que numa cidade produtora igual a nossa, o prefeito bater no peito e encarar isso aí. Entendi. Nicolas, seu pai é produtor rural. Você também se chama de produtor rural? Sim, Francis, eu tenho cadastro produtor, nós mexemos lá na Fazenda Marocopa lá, nós temos fazenda lá em Pirapora também. Eu sempre, desde muito novinho, estou agarrado com meu pai lá na roça, no pé do eito cedo.
E ele é prova disso, nós trabalhamos de domingo a domingo. Trabalhar para nós é diversão. Nós não gostamos de ficar à toa. Meu pai sempre falava, homem que fica à toa, você pode tirar o olho dele que ele não tá com nada. Então, é isso aí, a gente sempre tem que estar trabalhando, né? Nicolas, eu quero agradecer, mas deixo agora esse momento aí para você trazer alguma outra questão no que interessa aí para o produtor rural, que você está aí batalhando dentro da Câmara, porque um vereador sozinho, né, como a andorinha, não faz verão. Então você precisa de apoios, como você até trouxe aqui, você está com mais 2 aí, por exemplo, no desenvolvimento desse projeto da nomenclatura, da identificação das estradas, né? Como que você está trabalhando? Traz esse ponto final aqui para a nossa prosa. Francis, então, hoje eu gosto muito de articular essas questões, sempre trabalhar em conjunto com outros vereadores, porque eu tenho isso comigo, uma pessoa só não faz verão, como você falou, uma andorinha sozinha não faz verão. E o que acontece? Hoje o meu partido é o maior da Câmara. Eu sou líder da bancada do PL, lá dentro da Câmara, então nós somos 4 vereadores. E assim, eu vejo que os outros vereadores também são muito tranquilos em relacionamento aos produtores e veem a importância que tem o produtor rural para Paracatu. Então eu vejo que não é algo assim que vai interferir. Mas nós temos que ficar vear com certas coisas. Por quê? Nós que somos de direita e às vezes defendemos acima de tudo o agronegócio, a família, essas coisas, a gente às vezes pode esbarrar com uma coisinha ou outra que atrapalha. Mas por isso que a gente pede apoio dos produtores, que se tiver qualquer pauta, vão à Câmara para poder nos ajudar, mostrar o apoio, porque isso é por eles, é por nós, né, por nossas estradas, por melhor vida, né, por melhor qualidade de vida para os produtores. Então eu acho, Francis, que quando tiver qualquer pauta que interfira diretamente na vida dos produtores, nós temos que convidá-los. É nada mais bonito do que um parlamentar convidar o povo e ir à sua casa e participar de um ato democrático como esse e passar as reivindicações deles. Né? Então aqui fica o nosso convite para os produtores poderem acompanhar o nosso trabalho, acompanhar pelo Instagram, @NicolasSheldon aí no Instagram, no Facebook, e veem que realmente uma coisa que eu falo na minha campanha, França, que apesar da pouca idade, eu compensaria tudo a minha falta de experiência com muito estudo. E eu faço isso. Compensa a minha falta de idade com muito estudo, muita dedicação. Então, assim, fica o nosso gabinete aberto para os produtores entrarem em contato conosco, fazer suas reivindicações, nós levarmos para o secretário, cobrar o secretário, porque às vezes nós temos que ser a ponte entre os produtores, entre os munícipes e o poder executivo. Então eu me coloco à disposição, sei que meus outros colegas também, mas eu coloco aqui inteiramente à disposição, convidar os produtores a irem à Câmara, conhecer o nosso trabalho e realmente sempre estarem aí atentos ao que está acontecendo no Poder Legislativo Municipal, Francis. Obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho. E deixo aqui mais uma vez, como eu falei na entrevista que o Altanir teve comigo aqui na semana passada, todos os vereadores, independente de partido, de questões ideológicas, enfim, estão convidados a participarem conosco aqui, trazer suas ideias, suas reivindicações, quais são os trabalhos que vocês têm realizado junto à zona rural do nosso município. O Paracatu Rural, como eu já ouvi, eu não estou identificando, é a voz do produtor rural e é também o meio onde o produtor rural busca as informações. E a gente está aqui para isso, para levar as informações. E a Câmara Municipal é onde se gera muitas informações. A gente está aqui aberto a todos os 17 vereadores da cidade de Paracatu, com esse microfone aqui ligado para você trazer as informações. Se for algo que é interessante, a gente vai aplaudir. Se é algo que não é legal, a gente vai questionar. Como eu apertei o Nicolas aqui com alguns questionamentos aqui que ele trouxe, as respostas. E é claro, ele está ali para poder ouvir o produtor, está ali para debater junto aos colegas de Câmara para chegar à melhor solução para o município de Paracatu. Mais uma vez, parabéns, obrigado. Muito obrigado, Francis, e tenha um bom dia internautas, e vamos para cima, porque a gente sempre fala, Francis, a esperança somos nós. Show de bola! O ato de dar revela o seu coração. Toda vez que você dá, você mostra o que importa para você. Diga-me como você gasta o seu tempo e dinheiro e eu te direi o que é mais importante para você. A sua agenda pode revelar que o mais importante para você são os seus filhos. Seus gastos podem mostrar que aquilo que mais importa é o seu hobby. Você provavelmente não liga muito para a Microsoft porque não tem ações dela. Mas se você comprasse ações da Microsoft, de repente, você se importaria com o sucesso da empresa, porque
Onde você coloca o seu dinheiro é onde você coloca o seu coração. Filipenses capítulo 1, verso 10 diz: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. O que importa na sua vida não são as compras. A vida não é sobre acumular coisas. Aquele que morre com mais brinquedos continua morrendo no final. A vida não é sobre coisas, é sobre aprender como amar. No fim da sua vida, se você tiver uma pilha gigantesca de coisas, mas for um estranho para a sua esposa e filhos, você perdeu o propósito. Quando você é generoso com o seu tempo, dinheiro, esforço, energia, você está dizendo que o que realmente importa é Deus e as pessoas. O que mais importa é o amor. Paulo fala sobre isso em Filipenses 3:7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Como quebrar as amarras do materialismo? Só há uma maneira. O antídoto para deixá-las é dar. Então, toda vez que você for generoso e der aos outros ou a Deus, daí você está de fato quebrando o domínio do materialismo na sua vida. Mas nós somos cidadãos do céu, diz Filipenses capítulo 3, verso 20, parte A. Seu propósito não é viver o aqui e o agora. Você está aguardando a eternidade. Você não está construindo uma pilha nesse lado da eternidade. Você está construindo pessoas e relacionamentos que vão importar naquele lado da eternidade. Você está vivendo à luz do céu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.